Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, o louvor e a adoração. Quero trazer aqui uma mensagem da parte de Deus nessa tarde, para você, amado ouvinte, louvado seja Deus, nessa tarde de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus amado, Deus tremendo, quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Mateus, louvado seja Deus. É uma pregação e um pouco de estudo bem rápido. Vou pregar e dar um estudo ao mesmo tempo, bem rápido, louvado seja Deus. Não vou demorar, louvado seja Deus. Mateus 7, versículo 15, que vai dizer assim, louvado seja Deus. Mateus 7, versículo 15, os falsos profetas, vai dizer assim, louvado seja Deus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos reconhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos do abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Porquanto pelos seus frutos reconhecereis. Meus amados ouvintes, louvado seja Deus. Aqui a palavra vai dizer, louvado seja Deus, Jesus dando esse ensinamento. Louvado e agradecido seja o Deus Todo-Poderoso. Jesus vai dizer sobre esse ensinamento, louvado seja Deus: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, ou seja, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de lobo, vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus dava esse ensinamento, louvado seja Deus, nas províncias ali da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E aqui ele fala: acautelai vós com os falsos profetas, ou seja, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores de ovelha. Muitas das vezes, louvado seja Deus, nós cristãos estamos por aí, louvado seja Deus, e se encontramos, louvado seja Deus, num ambiente que tem muitos homens de Deus e muitos homens que não é de Deus. Ou seja, nós se encontramos dentro de um ambiente que é o joio no meio do trigo. Louvado e agradecido seja Deus. E é normal o joio no meio do trigo. Muitas das vezes a gente acha que é normal, mas não é normal, porque Jesus disse, louvado seja, no dia da colheita ele vai fazer a separação do trigo e do joio. Louvado seja Deus. Então, nós vivemos num ambiente que é o joio no meio do trigo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente não sabe quem é mais quem, se é lobo ou se é ovelha. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse: acautelai-vos acautelai-vos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porém, dos falsos profetas. Cuidado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com aquele que prega a palavra e diz assim, diz o Senhor: examina primeiro, assim como você examina as escrituras. Examina primeiro para ver se o rebanho provém de Deus. Examina primeiro para ver se é Deus falando. Louvado seja Deus. Porque nós vivemos num ambiente, meus amados irmãos, amados ouvintes, num ambiente, louvado seja Deus, que tem muitos falsos profetas, num ambiente que tem muitos lobos devoradores de ovelha. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o joio no meio do trigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas a própria Bíblia fala: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aí a Bíblia fala no versículo 16: por seus frutos reconhecereis. Olha, a gente vai conhecer se a árvore dá bom fruto, se a árvore é de Deus, se é homem de Deus, é pelos frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
É fácil dizer que é homem de Deus. O primeiro homem de Deus da Bíblia que foi chamado homem de Deus foi Moisés. Moisés sim foi o primeiro homem chamado homem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então não confunda o joio, não confunda o trigo com o joio. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o joio no meio do trigo. O trigo é trigo, o joio é joio. Louvado seja Deus. Então, nós temos que vigiar dia de hoje, porque tem muitos falsos profetas, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobo, devoradores de ovelha. A Bíblia diz: por seus frutos reconhecereis. Aleluias. E como eu vou conhecer, profeta Wellington, se esse homem é homem de Deus ou não? Aleluias. É na sua intimidade com Deus, é na intimidade com o Espírito Santo. Se você vai saber se alguém, uma mulher ou homem, é mulher ou homem de Deus mesmo, é na intimidade com Deus. É você pedindo discernimento a Deus. Existe o dom de discernir os espíritos, se vem de Deus ou não. Então, não abre a sua boca para falar com qualquer um, dizendo: esse é homem de Deus, aquela é mulher de Deus. Negativo. Vigia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tem muitos vestidos de ovelha, mas por dentro são lobo, devoradores de ovelha. Muitos vestidos de ovelha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, prega para a ovelha. Muitos vestidos de ovelha são lobo, prega para a ovelha, mas não ama a ovelha. Prega para a ovelha, mas não cuida da ovelha. Prega para a ovelha, mas só quer o dízimo da ovelha. Tem muitos pastores assim, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, acatelai vós, porém, dos falsos profetas. E a Bíblia diz que reconhecereis a árvore pelos seus frutos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, você que é cristão, você que é servo de Deus, examina primeiro, louvado, assim como você examina as escrituras, examina primeiro a ovelha, se é a ovelha de verdade, porque muitas das vezes pode ser lobo, e você nem percebe, a gente nem percebe. Então é o dom de discernimento. Orai pelo dom de discernimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orai pelo dom de discernimento. Orai pelo dom de discernimento. Por quê, profeta Wellington? Porque o dom de discernimento é um dos principais dons que a gente tem que ter. E qual é o primeiro dom que a gente tem que ter? Eu vou lhe dizer, o primeiro dom é esse, é o dom do amor. Porque sem amor, meu Jesus da glória, tem que ter amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz: o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, vamos vigiar. Louvado seja Deus. Vamos vigiar, porque nem todo aquele que diz que é profeta, nem todo aquele que diz que é homem de Deus não é. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Aí no versículo 17 vai dizer assim: toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Louvado seja Deus. Eu vou pular. O versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto é cortada-se e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos reconhecereis. Ei, se você está dando fruto para Deus, dê mais fruto. Louvado seja Deus. Dê mais fruto, louvado seja. Lembra daquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele passou com os discípulos dele, amaldiçoou aquela figueira, porque a figueira não produzia fruto. Ele chegou perto da figueira. Quando Jesus chegou perto da figueira com seus discípulos, ele olhou para a figueira e amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou porque ele via só folhas. Está cheio de crente aí com só folhas. É o crente folha, é o crente folha com boniteza. É o crente folha, não tem fruto. Então, quando você não produz fruto para Deus, você pode ser cortado com certeza. E cuidado para você não ser lançado no fogo. Porque a Bíblia diz: toda árvore que não produz bom fruto é lançada no fogo. Então vamos dar fruto para Deus, povo de Deus. Vamos dar fruto para Deus. Louvado seja Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de dar fruto para Deus.
Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que nós temos que dar fruto para Deus. Toda árvore que não dá bom fruto, cortada-se e lançada no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Vigia, irmão, vigia, irmã. Louvado seja Deus. O que é que você pensa, o que é que você fala? Vigia com teus frutos. Louvado seja Deus. Não se preocupa com os frutos dos outros, se preocupa com teus frutos, se você está dando fruto para Deus ou não. Vigia com os frutos. Louvado seja Deus, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Cristo se aproxima. A volta de Cristo está próximo. Você não percebe, a gente não percebe. Muitos estão brincando. Louvado seja Deus. Muitos não estão dando mais fruto a Deus, não estão dando mais fruto para Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, dê fruto para Deus. Dê fruto para Deus. Louvado seja Deus. Dê o seu melhor para Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você nessa tarde, em nome de Jesus. A mensagem é: acautelai vós. A mensagem é aos falsos profetas. Vigia com os falsos profetas. Não chame qualquer um de falso profeta. Você vai conhecer a árvore pelo fruto, se ela é homem de Deus ou não. Você vai saber pelos frutos. Então, ore pelo dom de discernimento. Louvado seja Deus, para saber se vem de Deus realmente. Amém? Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fica na paz. Aqui quem fala é o vosso irmão, profeta Wellington. Louvado seja Deus do Senhor Jesus, da igreja pentecostal Deus é Amor, IPDA. Amém? Se quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade, não é obrigatório, mas se quiser se inscrever, eu agradeço. Amém? Que Jesus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém.